Graça e paz a todos, bom dia. Quero deixar com vocês um texto da Palavra de Deus que se encontra no Salmo 133, no Salmo Cântico de Romagem de Davi, que diz assim: Ó, como é bom e agradável viver unidos irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Pai amado, Pai querido, nós te damos graça pela tua palavra. Fala, Senhor, ao meu coração e ao coração daqueles que irão ouvir esta mensagem. Ó Deus, muito obrigado, Pai Santo, por tudo que o Senhor tem feito por mim e por todos os irmãos, irmãs e amigos. Continue nos sustentando, Pai, com a tua graça. Nós precisamos do Senhor todos os momentos da nossa vida. Não podemos ir a lugar algum se a tua presença não vai conosco. Muito obrigado, Pai querido, por tudo. Mais uma vez nós te pedimos e oramos agradecido em nome de Jesus. Amém. Caros irmãos, a palavra do nosso Deus aqui no Salmo 133 fala de unidade. Bastante interessante nos nossos dias, quando nós vemos aí uma falta de unidade, não só nas coisas seculares da vida, né? Dizendo assim, não querendo aí repetir, mas nós vemos aí uma falta de unidade em todos os sentidos e principalmente considerando a questão da igreja, da irmandade, do cristianismo e assim por diante. Então aqui o salmista Davi, ele fala: ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Então, irmãos, é preciso haver unidade. É preciso haver unidade na igreja. A igreja anda assim, a cada dia que passa nós temos entendido, temos visto, temos presenciado uma falta de amor, uma falta de carinho uns pelos outros, uma falta de compreensão, falta de humildade, falta de verdade muitas vezes que precisam ser ditas e não estão sendo ditas. Então, queridos, é preciso haver unidade na igreja, este compromisso que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a amar uns aos outros como a nós mesmos. Muitas vezes nós temos quebrado isso, temos deixado de lado isso. Então aqui o salmista fala a respeito desta unidade que é primordial, é muito importante para a nossa vida cristã, principalmente nos dias em que estamos vivendo. Eu quero falar de 3 pontos aqui. O primeiro ponto, a questão da unidade dentro de nós. Então, irmãos, antes de nós acusarmos uns aos outros, porque muitas vezes nós acusamos, nós temos aí os nossos trabalhos, as nossas dificuldades, tudo aquilo que vai acrescentando, que vai acumulando no nosso interior, acaba trazendo para nós uma falta de compromisso, assim, não só com a igreja, mas de compromisso uns para com os outros, compromisso do amor, compromisso da compreensão, compromisso da compaixão e assim por diante. E quando nós não temos isso, nós acabamos se olhando de forma negativa para uns aos outros, ou para o irmão, para a irmã, e acabamos então acusando, apontando o dedo, aliás, uns para com os outros, ou para os outros, né? Então, irmãos, antes de acusar outros, nós devemos olhar para nós mesmos. Vamos fazer aí, como eu sempre digo, um check-up da nossa vida. Vamos olhar para dentro de nós e perguntar assim: olha, o que eu tenho feito, o que eu tenho sido, como tem sido como tem sido a minha vida cristã. Dentro de mim o Espírito Santo reina, a palavra está fazendo maravilhas na minha vida, a palavra ela está produzindo frutos na minha vida ou não?
Ou seja, esta semente lançada no meu coração, que é a palavra de Deus, ela tem produzido frutos dignos de arrependimento, frutos dignos de mudança de vida, de transformação de vida e de testemunho para outras pessoas. Então, irmãos, que nós possamos fazer, eu fazendo, os irmãos fazendo também um check-up das suas vidas, olhando para dentro de si mesmos, antes de acusar, antes de apontar o dedo, olha para si mesmo. O Senhor Jesus Cristo diz assim: como que você pode tirar o cisco que está no olho do teu irmão, se você tem aí um argueiro, uma trave, uma trave no seu? Então tira primeiro a trave do seu olho, para que você possa enxergar o cisco que está no olho do seu irmão. Então, irmãos, às vezes nós olhamos, nós negligenciamos a palavra de Deus nesse sentido. É muita falta de amor, é muita falta de compreensão. São pessoas que muitas vezes na igreja, mas que gostam de uma encrenquinha, gostam de uma discussão, gosta de levar alguma coisa para o outro e formar ali uma fogueira. É como se tivesse, como nós dizemos aí sempre, naquele ditado popular, é como se estivesse jogando gasolina no fogo. E a nossa vida cristã não é para ser desse modo, não é para ser assim. Então, irmão, a questão não é unidade dentro de nós. Antes de nós acusarmos uns aos outros, olhemos para dentro de nós mesmos. Segundo lugar, a questão da unidade junto ao nosso próximo. Nós precisamos estar curados primeiramente, para depois ir ao encontro do nosso próximo. O profeta Isaías, lá no seu livro, lá no começo do livro, nos primeiros capítulos, ele fala assim que nós estamos doentes. As nossas justiças são como trapos de imundícia, e muitas vezes ele diz assim que nós estamos derramando sangue inocente. Naquele tempo tinha muita guerra, muitas coisas que hoje nós não passamos, guerra assim de exército, essas coisas assim, nós não passamos por isso, aqui no nosso país principalmente, mas muitas vezes nós estamos matando uns aos outros, com a nossa língua, com o nosso modo de ser, com o nosso modo de pensar. Às vezes ficamos tristes, eu fico triste com algumas coisas que acontecem, de pessoas que, ao invés de ajudar, estão piorando, estão atrapalhando cada vez mais. Então, irmãos, a nossa vida não é para ser assim. Nós precisamos estar curados, precisamos pedir a graça de Deus sobre a nossa vida, precisamos pedir a unção poderosa do Espírito Santo, para que realmente o Espírito fale ao nosso coração e que nós sejamos curados dessas doenças espirituais, dessas doenças que têm atrapalhado a nossa vida cristã e têm feito com que nós coloquemos o nosso pé diante das pessoas que estão querendo ir para a igreja e não estão indo por causa de nós. Então, irmãos, precisamos olhar, atentar para isso, precisamos estar curados para depois ir ao encontro do nosso próximo, porque uma vez curados na nossa vida espiritual, nós temos como, sim, ajudar o próximo também na sua cura espiritual. Nós possamos pensar nisso. Em terceiro lugar, eu quero falar aqui sobre a questão da nossa comunhão com Deus. Nesse período de pandemia, nós temos tido comunhão com Deus? Nós temos tido aí um momento de oração, nós temos tido um momento de leitura bíblica, nós temos tido aí um momento de aquele compromisso, aliás, com as coisas de Deus. Quantas pessoas que colocaram nessa pandemia, desde março, colocaram suas Bíblias dentro de uma gaveta e não estão mais meditando nela, não estão lendo mais, não estão buscando, não estão orando, e muitas delas nem têm mais vontade de ir na igreja. Graças a Deus, porque ainda temos essa vontade de ir na igreja. Se a nossa igreja não está aberta por causa da pandemia, mas nós temos aqui no nosso coração o desejo de ir, temos desejo sim de participar, temos desejo sim de ouvir a palavra de Deus, nós temos necessidade disso.
Agora, por exemplo, são quase, ou são 11 horas e 5 minutos, o estômago já começa a roncar, o estômago já começa a dar sinal de que precisa de alimento. Assim também, meus irmãos, o nosso coração, nossa alma também precisa de alimento. E o alimento é alimento espiritual, é a palavra de Deus, não existe outro alimento que vai nos alimentar, que vai saciar a nossa fome, a nossa sede espiritual. Então nós precisamos ter comunhão com Deus, nós precisamos ter fé no nosso Deus. E fé, meus irmãos, geralmente é um mistério na nossa vida. Nós não compreendemos o que é fé muitas vezes. Às vezes nós desenvolvemos a fé até mesmo sem perceber. Ou às vezes nós deixamos de desenvolver a nossa fé por negligência, sem perceber também. Então o mistério da fé resulta da nossa comunhão com Deus. Você quer ter fé na sua vida? Você quer ter fé no seu coração? Tenha comunhão com Deus. Ah, mas eu não estou indo na igreja porque a igreja não está funcionando, a igreja está fechada nesses dias de pandemia. Mas você não tem Bíblia em casa? Você tem comunhão com Deus só lá na igreja, dentro das quatro paredes? Você não tem comunhão com Deus dentro da sua casa, lá no seu quarto? Conforme o Senhor Jesus Cristo diz, se você tem necessidade de falar com Deus, entre no seu quarto, faça a sua oração, que o Pai que o vê em secreto vai te recompensar, vai ouvir a sua oração, vai ouvir a sua petição, a sua indagação. Então, meus irmãos, depois que o salmista fala dessa questão da comunhão com conosco mesmo, né? Vamos dizer assim, olhando para dentro de nós, da comunhão com o próximo e da nossa comunhão com Deus, ele diz assim, que essa união é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes. Nesse caso aqui, meus irmãos, depois desta união, depois desta comunhão, Deus derrama o óleo da unção sobre a cabeça de Arão e unge-o para consagrá-lo como servo do Senhor, como sacerdote do Senhor. E sabe, irmãos, depois dessa unidade conosco, depois dessa unidade com o próximo e com Deus, aí o Senhor derrama também sobre a nossa cabeça, sobre o nosso coração, o óleo precioso. E ali, diz aqui no final do versículo, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Você quer ter bênçãos na sua vida? Não estou falando de bênçãos materiais, não. A palavra de Deus nos ensina, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas eu estou falando de bênçãos espirituais, bênçãos que traz crescimento, bênçãos que traz mudança de vida, mudança de pensamento, mudança de sentimento e mudança de propósito. Ali ele ordena a bênção espiritual, e ordena a vida para sempre. Vida com Cristo, vida que vale a pena, vida que glorifica o nome do Senhor e não fica simplesmente caminhando de casa para a igreja ou da igreja para casa, apontando o dedo uns para os outros, criticando, falando mal uns dos outros e trazendo dissensão para a igreja e trazendo desunião para a igreja, trazendo, na verdade, um decréscimo tanto na vida espiritual como na vida numérica da igreja. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que este salmo, que fala sobre a excelência da união fraternal, traga grande aprendizado para todos nós. Que Deus os abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus lhe dê saúde, mas que Deus também lhe dê discernimento espiritual para compreender o seu propósito na sua vida e na vida da sua família. Que Deus os abençoe.